E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Bora pro vídeo. Lucas, capítulo 2. Nasce Jesus de Nazaré, o Cristo. Lucas, capítulo 2. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria, e todos seguiam para as cidades onde havia nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré para a Galiléia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi, e partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-os com tira de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Glória in excelsior Dio. Rapaz, nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão de exércitos celestiais, que se ajuntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram embora para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos os que lhes foram revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores revelaram, ficaram sobremodos assustados. Maria, contudo, observava em silêncio todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Jesus é apresentado no templo. Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo, assim como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito nascido no sexo masculino, do sexo masculino, deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deverá ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela lei tradicional. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, tu podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos,
luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. As profecias de Ana. Esteve também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar, e desde então permanecia viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de ter cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para a sua própria cidade de Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. O menino Jesus no templo. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem, imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminhando por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviram ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que ages assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuravas? Como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. João Batista proclama a palavra. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplaram a palavra que Deus oferecia. João repreendia as multidões que vinham para ser batizados por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento, e não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai.
Pois eu vos asseguro que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possuiu o que comer, da mesma maneira, reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados e indagavam: mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molestais com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. João exalta Jesus o caminho. A esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com fogo que jamais se apaga. E com muitas outras palavras João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. O batismo e a ascensão de Jesus. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus foi, e no mesmo instante, e no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumada, filho de Er, filho de José, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Salom, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Opa! E aqui nós concluímos esse vídeo. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!